Olá, 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 galera do meu coração, meus amores, como vocês estão? Saibam que eu tô com saudade, eu fico lembrando até do rosto de vocês aqui, sabia? Porque assim, faz falta, estar junto é importante, educação, desde Sócrates lá atrás, ela acontecia de uma conversa coletiva, ela não era uma coisa sozinha. E a gente tá aí há muito tempo aí sem conversar de perto, sem estar junto, e isso faz falta, nós somos seres sociais, tá? E faz falta a presença do outro na nossa vida. Bom, gostaria aí de dar as boas-vindas a todos para começar, né? A gente começar dando as boas-vindas a todo mundo, dizer que estou muito feliz de estar aqui trabalhando com vocês hoje nessa nossa aula, né? E o tema que a gente vai abordar hoje tem um pouco a ver com cinema, tem um pouco a ver com tudo que a gente tem estudado, só que ele é um pouquinho anterior, vocês vão ver que ele é um pouquinho anterior. Nós estudamos até agora o gênero do cinema, né, como linguagem, alguns gêneros de filme, algumas produções, algumas revoluções que aconteceram dentro da história do cinema, só que agora a gente vai partir por um caminho um pouquinho diferente, na verdade, continua dentro de uma linguagem muito próxima, só que o movimento que o cinema nos traz, que o nome cinema tem a ver com movimento, tá? O movimento que o cinema nos traz, ele vai ser deixado um pouquinho de lado, a gente vai ficar agora estático, parado, porque a gente vai falar de uma invenção que ela trabalha com a ideia da imagem parada, tá? Isso tudo que a gente tem estudado cai na ideia de mídia, e o que é mídia, galera? São meios de comunicação de massa, tá? São formas de se comunicar com muita gente. Isso que eu tô fazendo com vocês aí, ó, essa videoaula nossa, tá? É uma mídia, tá? É um jeito de me comunicar com as massas. Eu posso me comunicar com vocês, mas eu posso trabalhar com essa questão da videoaula com o Brasil inteiro, certo? Com todas as pessoas que falem a minha língua, pelo menos. Então, assim, essa possibilidade das mídias é sempre algo que alcance as massas, tipo rádio, né? Programa de rádio, novela, jornal, Facebook, YouTube, tá? E várias outras formas que alcançam, tá? Todo esse grande público. Eu vou mostrar uma mídia hoje para vocês, que vocês já estão acostumados, vocês convivem com ela constantemente, faz parte do dia a dia de vocês e é capaz, durante essa aula, você ou você aí, estar fazendo uma atividade ligada a essa mídia. Quer ver? Vamos lá? Vamos começar que vocês vão entender o que eu tô falando? Vamos lá, galera! Opa! Começou nossa aula? Ô, galera, desculpa, eu tava aqui tirando uma fotografia, né? E, por incrível que pareça, esse é o tema da nossa aula de hoje. Olha só que curioso. A gente vai falar um pouco sobre essa invenção aqui, né? Que foi não só a câmera fotográfica, mas o recurso da fotografia, tá? E pensar na história da fotografia, essa daqui é uma câmera digital, né? A gente tem aí as câmeras mais modernas, tem a do celular, que é a que eu estou usando para filmar nossa aula de hoje, mas a fotografia, galera, e a ideia da câmera é uma coisa muito antiga e vocês vão ver agora. A fotografia não é uma obra final de uma única pessoa que criou ela, tá? Ao longo da história, diversas pessoas foram fazendo experiências e agregando conceitos a esse processo que a gente vai conhecer como fotografia, tá? O mais antigo desses conceitos foi o da câmara escura, tá? Que foi descrita pelo napolitano Giovanni Battista della Porta já em 1558. E ela já era conhecida desde a época do Leonardo da Vinci, por exemplo, que é um pouco anterior a isso aí. E ele provavelmente deve ter ou utilizado ou ter convivido com ela, porque os artistas da Renascença utilizavam essa câmara escura. E o que era essa câmara escura, galera? É a base do que vai depois vir a câmera fotográfica, não as digitais, mas as mais antigas. É uma caixa, tá? É um quarto, na verdade, é um quarto totalmente vedado de luz, não tinha nenhuma entrada de luz nesse quarto, a não ser por um único orifício, tá? E esse único orifício, ele fazia uma espécie de uma filtragem, e a luz entrava perfeitamente pelo outro lado da caixa, e ela atravessava esse buraquinho, e no fundo desse quarto, na parede de trás,
como um telão, tá? Como se fosse um telão de cinema, aparecia perfeitamente a imagem do que estava acontecendo lá fora. Só que isso acontecia de ponta cabeça, e o que estava acontecendo na direita vinha para a esquerda, e o que estava acontecendo na esquerda lá dentro aparecia na direita. Galera, isso era uma descoberta já muito antiga. E isso, por que eu estou falando? Porque a fotografia, a câmera fotográfica não é essa hoje, ó. Não essas de hoje. Mas as antigas, galera, elas tinham essa base. O nome câmera vem de câmara, tanto que tem gente que ainda chama de câmara fotográfica, tá? E a ideia de câmera é de quarto, de sala, de espaço fechado, tá? E a câmera antigamente, esse espaço aqui, ó, esse espaço que fica atrás da objetiva, né? Que é essa caixinha aqui, ó, ela era uma caixa vazia, totalmente fechada, e só tinha um espaço por filme atrás, né? Vocês lembram talvez desses filminhos de rolo que existia antigamente? E galera, essa evolução dessa câmera fotográfica, ela vai ser muito rápida também, a gente vai estudar isso agora, beleza? A primeira fotografia reconhecida é uma imagem produzida em 1826, tá? Pelo francês Niepce, tá? O nome dele todo é Joseph Niesphore Niepce, tá? Numa placa de estanho coberta com um derivado de petróleo, alguma coisa derivada do petróleo, né? Que era fotossensível, que era chamado na época de betume da Judéia. Ele molhava, essa placa ela era untada com essa camada, nessa placa de estanho, e ele colocava essa placa numa caixa, tá? Que já tem a ver com a ideia da câmara, tá? Ele colocava essa placa dentro de uma caixa, deixava essa caixa exposta por um tempo, e aí ela registrava alguma coisa que acontecia, o que tinha ali, que a gente vai chamar de fotografia. E a gente teve, galera, o Niepce foi o primeiro fotógrafo e a pessoa que tirou a primeira fotografia da história. Essa fotografia ainda existe e ela é o primeiro registro fotográfico da história. O que a gente vê nessa imagem? A gente vê uma cena de uns telhados, né? Como a fotografia, galera, nessa fotografia que o Niepce tirou, sabe quanto tempo ele teve que ficar com a câmera, com esse orifíciozinho aberto, que é a objetiva, né? Ó, hoje em dia, para nós, é onde fica aqui a objetiva, mas na época dele era só um buraquinho. Sabe quanto tempo ele teve que ficar com isso aberto? 8 horas, galera. 8 horas com a câmera ali para tirar um retrato. Por isso que não era viável, nem não tinha cabimento fazer fotografias de pessoas nesse momento. Tirava-se normalmente fotografias de lugares, tá? Porque o lugar fica parado e aí é mais tranquilo, e aí não atrapalha ninguém, e aí a gente, como é que eu diria? Não era difícil, tá? Dá pra ficar lá 8 horas tirando fotografia, e na verdade, às vezes, sabe o que eles chegavam a fazer? Começava a tirar fotografia hoje, aí não deu tempo, tipo, foi 4 horas só. Aí ele tirava essa plaquinha, guardava ela, e no outro dia ele colocava ela de novo e continuava. Mais 4 horas para conseguir registrar a fotografia. Bom, em 1836, um cara chamado Louis Jacques Daguerre vai continuar essas experiências do Niepce e ele vai criar uma caixa um pouco mais sofisticada que ele vai chamar de daguerreótipo, tá? E essa caixa vai criar fotografias que também serão chamadas por ele de daguerreótipo. A caixa de Daguerre, galera, é a primeira realmente invenção fotográfica, e essa experiência do Daguerre, ela vai ser uma revolução. E olha que simples que foi a revolução. Ele fez isso que eu tinha falado para vocês antes. Ele foi tirar uma fotografia e aí ele deixou lá 4 horas mais ou menos exposto ao sol, e aí veio uma nuvem no decorrer do dia, a luz do dia mudou e ele falou assim: não vou mais conseguir registrar essa fotografia, vou precisar continuar amanhã. E aí o que ele fez? Ele guardou essa placa, né? Ele guardou essa placa no armário dele, e nesse armário dele, no outro dia, quando ele foi abrir para continuar a fotografia, quando ele abriu essa chapa, que era uma chapa de metal onde registrava a fotografia, ele descobre que a imagem estava revelada lá já. Aí ele fica impressionado. O que será que aconteceu? Aí ele vai abrir o armário e fala: vou ver o que aconteceu nesse negócio aqui, nesses Paranauê todo. Quando ele abre o armário, galera, olha que coisa interessante. Ele fica procurando o que será que fez essa fotografia revelar mais rápido, né? E aí ele descobre que ele tinha mercúrio em um potinho sem tampa. E ele começa a perceber que o vapor do mercúrio antecipava a revelação da fotografia. E essa vai ser uma das... E olha que interessante, a fotografia é um processo químico. Essa vai ser as primeiras experiências que vão começar a evoluir o processo da fotografia. Essas fotografias, galera, era 100% preto e branco, tá? A fotografia na chapa era única, não tinha como tirar cópia, não tinha cópias de fotografias. E para colorir, eles coloriam muitas vezes à mão.
Eles tinham que pintar a mão, porque a imagem era preto e branco e uma única cópia, galera. Não tinha igual a gente tem hoje, que consegue fazer várias cópias, mandar para todo mundo, imprimir várias diferentes. Antigamente o recurso era muito pouco. E por que a fotografia é uma invenção tão importante? Galera, na época, ela foi importantíssima. Sabe por quê? Porque o único recurso para as pessoas terem sua imagem registrada, tá? Sua imagem registrada e salva, era a pintura. E vocês acham que fazer uma pintura, eu quero ter uma pintura com o meu rosto, vocês acham que isso era barato? Não, galera, não era. Era um valor muito alto. Você tinha que contratar um artista para fazer uma pintura. Tanto que quando eles chamavam, até que a fotografia foi assim no começo. Quando eles chamavam, eles já nem tiravam a pintura de uma pessoa só, não. Eles já tirava da família, já pintava a família inteira. A fotografia, eles começaram a fazer isso. Já tirava a foto da família inteira, que daí de uma vez já registrava a imagem de todo mundo, tá? E essa é pela necessidade. A fotografia, mesmo tendo nascido em 1826 e sendo evoluída pelo Daguerre em 1837, 38 mais ou menos, essa fotografia, galera, ela ainda assim era muito limitada, ela não era igual é hoje. Então ela foi uma experiência. O Daguerre, quando ele descobre essa química fotográfica, olha que cara bacana, ele doou essa descoberta dele, ele não patenteou, ele doou ela para o rei da França. E aí o rei da França fez questão de espalhar ela para o mundo, né? E o Daguerre também, ele criou essa caixa, essa câmera fotográfica dele, vendeu essa câmera fotográfica para o mundo inteiro, tá? Até no Brasil, tá? Vou mostrar para vocês aí uma das raras fotos brasileiras aí. A gente tem foto do rei do Brasil, galera. A fotografia real dele com a família. Dom Pedro II, Princesa Isabel, Conde Dan, a Rainha Teresa, né? Então, assim, a gente tem toda essa turma aí registrada em fotografia, tá? Por quê? Porque Dom Pedro II era um cara apaixonado pela ciência. Quando ele viu que nasceu a fotografia, todas aquelas descobertas, ele foi trazendo essas experiências para cá. Ele foi um dos primeiros a falar por telefone, não sei se vocês sabem disso. Ele era um cara fascinado pelas descobertas científicas. Vamos continuar, esquecer o Pedrão um pouquinho aí, vamos continuar a merreca aí, galera. Então é o seguinte, o Daguerre, como eu falei, ele fez essa descoberta e essa descoberta vai evoluir, tá? Já em 1888, para vocês terem uma ideia, um senhor chamado George Eastman, tá? Ele desenvolveu o que a gente chama hoje de câmera de filme, né? Aquele rolo, aquele rolinho de filme que vinha, os pais de vocês talvez se lembram, vinha com 12, 24 e 36 poses. O máximo, galera, o máximo de fotos que a gente conseguia ter nessa época era 36, tá? E outra, tinha um detalhe, não tem essa de errou, apaga, corrige, tira outra. Não, errou, tirou foto, sem querer cortou a cabeça do retratado, ela ia sem cabeça, só descobria quando revelava, tá? E outra, algumas queimavam. Você achou que, você tirava uma foto bacana, aquela que você quer guardar como lembrança. Quando você ia na fotótica lá para revelar, você recebia ela, às vezes, queimada. Você queimou aquela fotografia. Porque aquele filme era sensível à luz, tá? E às vezes a pessoa ia lá, essa não é igual, mas ela abria a tampinha aqui de trás com o filme ainda aqui, né? E aí queimava várias fotografias. Ou então, na hora que abria e fechava aqui, ó, o obturador, que é aqui dentro, né? Que é um obturadorzinho que abre e fecha para entrar e para a luz entrar rapidinho e parar de entrar. Às vezes ele ficava muito tempo exposto e aí entrava muita luz, também queimava aquele filme. E aí acabava com a foto tão querida que a pessoa sonhou, tá? Mas, né, como eu disse, essas descobertas elas vão continuar evoluindo. Desde o George Eastman, que era o dono da Kodak. A gente tem aí na nossa cidade ainda um prédio pequeno da Kodak, ela já foi uma grande indústria em São José, mas ele era o fundador, o dono da Kodak na época, né? E galera, essa descoberta dele, esse filme, olha que coisa interessante, ele usava na época uma película, um gelzinho, né, que era utilizado para fazer o verniz das bolas de bilhar. Ele reaproveitou e viu que deu certo na fotografia, tá? E até hoje a fotografia, ela tem ainda a fotografia das pessoas que tiram fotografia com filme. Bom, a gente tem 4 tipos de câmeras fotográficas. A gente tem as câmeras reflex de 2 objetivas, tá? Que tem até numa música, uma bossa nova que fala assim: fotografei você na minha Rolleiflex. E aí, galera, essa câmera aí, ela tinha uma objetiva em cima e uma objetiva embaixo. A de baixo era a que registrava no filme, a de cima tinha um espelhinho que de lá você tirava a fotografia assim, ó, olhando daqui, ela saía ali e daqui você tirava. Então era uma para ver, né, e a outra que registrava o filme. A gente também tem a câmera de visor lateral, que era muito parecida com essa, galera, que era aquela antiga câmera que
vinha o visorzinho, aqui tem o visorzinho, né? Ó, vinha o visorzinho do lado aqui, ó, e aí talvez era mais comum, talvez os pais de vocês ainda tenham dessas em casa. A gente tinha a câmera de estúdio ou câmera de Foley, que era uma câmera sanfonada, vocês talvez já devem ter visto isso em algum filme, né? Ela permitia, o que a gente faz com o zoom da lente, você fazia esticando ou aproximando essa sanfoninha, né? Ou esticando mais ela ou puxando ela, e você conseguia aí criar ângulos e possibilidades a partir dela. Qual que era a vantagem dessa época? Por que ela é chamada de câmera de estúdio? Porque o filme dela, pela parte de trás dela ser uma caixa maior, o filme dela era maior. Então, para eu ampliar e fazer um outdoor, por exemplo, na época, ela exigia menos ampliações, ela por ter um filme assim, do que a outra que tinha um filmezinho assim, ó. Então essa você tinha que ampliar várias vezes e você perdia um pouco da resolução. Essa você ampliava menos e perdia menos resolução. Não quer dizer que não perdia, mas você perdia menos resolução. Então ela foi usada muito por estúdios de publicidade, por muito tempo, galera. E a gente tem a tradicional, aí a mais famosa das câmeras profissionais, que é a câmera reflex de a câmera monoreflex, na verdade, que ela funciona mais ou menos como essa, ela é muito parecida com essa, só que ela não tinha aqui o visor digital, ela só tinha esse visor aqui, ó. E como que funcionava? Eu vou colocar ela aqui de lado para vocês enxergarem, deixa eu ver se aqui é melhor. Ó, como que ela funcionava, galera? Aqui, ó, é a objetiva, aqui é o visor. Aqui, galera, atrás, nessa caixinha, ficava o filme, beleza? E ela aqui abria e fechava o obturador, que ele fica aqui dentro, ó. Abria e fechava o obturador para registrar essa imagem que estava vindo por aqui por fora, beleza? E por que ela chamava de reflex, né? Uma câmera monoreflex? Porque ela existia igual a outra a partir do reflexo. Tinha um espelho aqui também, tinha um prisma. Na hora que eu ia tirar a foto, esse espelhinho subia e a luz entrava aqui. Depois ele descia e eu continuava enxergando ela pela mesma lente. Por que ela foi muito usada pelos fotógrafos? Porque a mesma lente que registra é a lente que eu usava para enxergar. A reflex daquela de duas objetivas ou a de visor lateral, o que acontecia? Se o visor era aqui, ó, eu tô tirando foto aqui e aí eu quero tirar foto do meu dedo. Eu tô com o meu dedo aqui, ó, e o dedo não tá na frente da câmera, certo? Então ela criava problemas para os fotógrafos profissionais. Eles preferiam normalmente a câmera monoreflex. Dessas câmeras, galera, que a gente teve até hoje, a profissional vai carregar as características da monoreflex, tá? Mas a gente ainda tem aquelas outras câmeras. A gente tem as câmeras Polaroids, né, que surge também no século XIX, né, que são aquelas que a gente tira a foto e aparece por baixo, aqui sai por baixo o papelzinho com a foto impressa. Não impressa. Esse papelzinho já é sensível à luz, né? E aí ele recebe a luz e depois ele imprime a foto. E a fotografia vai evoluir dessa experiência científica, galera, que a gente falou que começou lá com o Niepce, com o Daguerre, para grandes fotógrafos. E aí a gente pode pensar, por exemplo, Cartier-Bresson, né, que é um fotógrafo incrível, galera, de fotos maravilhosas, né, ele viu a guerra, ele pintava, ele fazia poesia com fotografias, né? A gente pode pensar também no Man Ray, que é um fotógrafo malucão, ele fazia umas experiências fotográficas lá super interessantes, né? A gente pode pensar hoje em dia agora, sem falar desses tão antigos, hoje em dia a gente pode pensar num fotógrafo paulista chamado Alexandre Orion. Olha o que ele faz, ele grafita os lugares e fica parado na frente desses lugares. É um projeto dele que chama Metabiótica, e ele fica parado na frente desses lugares esperando alguma coisa acontecer com a pintura que ele fez. Quando essa relação entre o mundo real e a pintura dele fica perfeita, ele fotografa a cena. E aí ele expõe as fotografias. As pinturas continuam nas paredes da cidade, mas o que ele acaba expondo para nós são as fotografias. E são fotografias que mostram uma relação entre a arte e as pessoas. É fantástico. E a gente também tem um outro brasileiro que esse é incrível, galera. Esse é indiscutível, esse é membro da Academia de Belas Artes de Paris e é um brasileiro chamado Sebastião Salgado. Não sei se vocês já ouviram falar dele, não tem nada a ver com a coxinha da cantina, tá? O Sebastião Salgado é um fotógrafo brasileiro, ele começou a carreira dele como empresário e como ele viajava, né, como ele era um executivo de empresa e ele viajava bastante, trabalhou até para Vale do Rio Doce e tal, como ele viajava bastante, ele começou a gostar das paisagens que ele via, começou a fotografar os lugares que ele passeava e aos poucos isso virou a arte dele. E o Sebastião Salgado, galera, ele é incrível. Ele é um fotógrafo que faz também, assim como Cartier-Bresson, assim como o Orion, que a gente falou aí também, né? Ele cria
poesia com fotografia. São fotografias que são obras de arte, galera. São indiscutivelmente obras de arte. E são belíssimas, tá? Galera, a fotografia como linguagem, ela vai se expandir, ela vai até as fotos digitais que a gente tem hoje, as fotos do celular, o Instagram, né? Que é um aplicativo muito ligado à fotografia, aquele Picolage, né? Que faz aquelas colagens, né? Tem um aplicativo que ele faz um trabalho de lighting painting, que é uma atividade muito legal que eu vou pedir para vocês fazerem essa experiência e me mandarem como atividade prática. Eu vou disponibilizar o aplicativo para vocês. E ele faz o quê? Você consegue tirar fotografia, registro da luz, e ele consegue fazer seu celular ficar com a câmera, com o obturadorzinho dele aberto por bastante tempo, e aí você se movimenta com luz, numa cena num lugar escuro, você se movimentando com a luz, você cria um desenho no ar, porque ele continua registrando a luz. Só que a fotografia é parada, ela não tem o movimento do cinema, ela é estática, ela é... E por isso ela vai registrar esse movimento todo parado, vai ser uma sequência ali parada, beleza? Vou disponibilizar para vocês o link para vocês fazerem essa experiência, tá bom? Galera, falei um pouquinho demais, senão eu prolongo muito e a gente gasta aí, fica muita informação para a cabeça, né? Falamos hoje sobre a importância da fotografia, sua evolução desde 1826 com o Niepce, depois em 1838, 39 mais ou menos com o Daguerre, depois em 1888 com George Eastman da Kodak e fomos até os dias de hoje, galera. E a fotografia é uma linguagem que está conosco constantemente. Como eu falei, alguém aí deve ter tirado foto durante essa videoaula, porque é um hábito nosso, virou nossa rotina. A fotografia virou parte. O celular de vocês deve estar carregado de fotos. Enquanto antigamente uma pessoa nascia, crescia e morria, sem nunca ter tido sua imagem registrada, nós hoje temos por todos eles. Porque o que a gente tem de foto guardada, né, cabe por todos eles. Antigamente a gente tinha os álbuns impressos, hoje em dia, mas nem isso a gente faz. A gente salva num CD, nem num CD. Eu falo de CD, mas a gente hoje em dia salva até num pendrive e fica lá todos aqueles recursos das fotografias para nós. Galera, é isso, né? Vamos parando por aqui, senão prolongo muito. Vocês têm aí uma atividade para fazer relacionada à fotografia. Eu vou fazer umas questões aí para vocês. Vou disponibilizar um texto para vocês entenderem um pouquinho esse processo fotográfico, essa história da fotografia. E vou pedir para vocês fazerem uma experiência de Lighting Paint e mandarem pelo Google Sala de Aula. Certo, galera? Falei muito, me perdoem. Até a próxima. Um abração, tá? Estamos juntos sempre aí. E ó, saiu pra rua, segurança, de máscara, para não passar e nem sofrer aí com essa pandemia que tá fazendo mal para muita gente. Cuidado dos avós, cuidado com a família, galera, e que Maria Auxiliadora nos abençoe aí, nossa, que ela interceda e ajude a gente a superar essa dificuldade, galera. Todos nós somos aí sempre recebidos por ela e que agora ela nos ajude muito, porque a gente está precisando, o ser humano precisa muito dessa vez de uma intercessão de Maria. Certo? Muito obrigado, meus amores. Ó, tchau, tchau. Até a próxima.